Antes de falar qual é o tema de hoje, eu vou explicar o seguinte. Eu sei que você já ouviu muitas vezes falar dele, mas eu tenho certeza que você não colocou em prática. Certeza. O tema de hoje é planejamento de gastos. Ainda não inventaram nada que o substitua para o controle do orçamento. E convenhamos, ficar devendo, ver o dinheiro desaparecer rapidinho da conta, entrar no cheque especial, não é nada agradável. Então, qual é a melhor maneira de resolver tudo isso? O programa É Seu Direito convidou o administrador de empresas, Altemir Farinhas, que dá cursos sobre finanças pessoais e é autor do livro Cura, a solução para a sua vida financeira. E Morgana Fabiola Padilha, assistente social, trabalha na Copel. Você costuma fazer controle do que ganha e do que gasta? É a pergunta que nós fizemos a algumas pessoas. Vocês fazem esse tipo de planejamento, economia doméstica? Vocês trabalham com isso? Olha, que pergunta complicada. A gente faz, sim. Bom, quem controla tudo sou eu mesmo, né? Mas a gente faz um planejamento de quanto ganha e quanto tem que pagar por mês. Sempre a mulher que faz essas coisas em casa? Acredito que sim, pelo menos lá em casa é. Colocando tudo no papel, controlando os gastos, dessa forma. Você acha que você economiza ou podia economizar um pouquinho mais por mês se fizesse tudo organizadinho? Não, podia economizar mais. Podia. Minhas compras são semanais. Você prefere assim por quê? Porque assim eu consigo ter mais opções de escolhas de mercados. Não tenho tempo, eu prefiro pegar e procurar no mercado que está mais barato e vou fazendo assim, por semana. Relaciono tudo que eu tenho de despesas, de receitas, antes de gastar conscientemente, né? E a senhora acha que a senhora economiza fazendo isso? Economizo bastante. O orçamento está mais apertado, daí eu pesquiso, vejo o preço, que eu posso economizar, mais ou menos assim. Você sabe mais ou menos quanto você gasta por mês em contas básicas, moradia, alimentação, por mês? Em torno de 2 a 3 mil reais. Com moradia, aluguel, condomínio, supermercado, telefone, luz, tudo isso. Você acha que de repente você poderia gastar menos, todo mês você planejar seus gastos? Todo mês eu acho difícil, mas quando eu planejo eu gasto menos. Bom, a gente já ouviu várias opiniões aqui, a gente estava até fazendo comentários. Morgana, eu quero saber o seguinte, quando que você começou a fazer esse planejamento? Em que momento foi esse da sua vida? Bom, eu comecei a fazer o planejamento faz uns 4 anos, né? E mais ou menos há 1 ano atrás, quando eu fiz um curso, né, de administração financeira pessoal, eu pude perceber que a forma com que eu estava fazendo era uma forma errada. E você errava em que ponto? Eu colocava, né, no papel as minhas despesas, relacionava todas as minhas despesas, mas depois que eu fazia, né, depois que eu gastava, né? Então eu tinha lá o controle das minhas despesas, aquilo que iria ser gasto no mês, mas depois que eu já tinha gastado. E aí com o curso eu percebi que a gente tem que provisionar antes, né? A gente tem que ter um controle do que a gente pode gastar, do que a gente, né, são despesas que são fixas, né? Que a gente vai ter todo mês, a gente vai ter essas despesas, e outras despesas que a gente pode estar administrando. Então, a gente tem que ter um controle antes de gastar, e para direcionar, dimensionar o teu salário, né, nessas despesas. Então você coloca, eu até pedi aqui para você trazer, tem o orçamento. Antes de eu mostrar, só vou dar uma olhadinha. Por exemplo, você tem aqui salão, cabeleireiro, quanto que você gasta? Com roupa, academia, celular, janeiro, fevereiro, todos os meses. Isso daqui que você faz para o ano seguinte. Então, para janeiro, chega em janeiro, você faz para o ano todo. Para o ano inteiro. Então eu pego o meu salário que é o líquido, né? Dos descontos já feitos com os descontos, e distribuo nessas despesas que eu vou ter, as despesas pessoais, as despesas com casa, as despesas, os investimentos que eu vou fazer, né, durante o ano todo. Não fura? Não fura. Sério? Não fura. Nunca. Mas uma roupa, na verdade, quando você, antes de você gastar, né, se você tem ali, relacionar todas as despesas que você inevitavelmente vai ter, né, com salão, com alimentação, enfim, né, com vestuário,
se você gasta um pouquinho a mais em alguma coisa, você tem como redimensionar essas despesas. Opa, gastei mais com vestuário, então aquilo que eu não gastei esse mês, por exemplo, com uma alimentação ou com, enfim, né, com alguma coisa que eu, embora eu tenha provisionado, eu não gastei, eu tenho como deslocar para aquilo que eu gastei a mais. Então, assim, eu acho muito bom. Depois que eu comecei, engraçado, né, que a gente acha que só acontece com a gente, né? Só acontece com a gente, que é só a gente que não faz ou que faz errado. Então, quando eu descobri que eu estava fazendo errado, a sensação que eu tive é que eu estava descobrindo a América, né? Porque daí você vê que tem como, o teu salário dá. Então a gente tem aquele mito de que as pessoas, só quem ganha bem é que faz, né? Que deve fazer o planejamento, e na verdade isso é errado. Não vai conseguir mesmo. Porque daí, quando você faz, você percebe assim, puxa, o que eu ganho dá para pagar todas as minhas despesas e ainda dá para eu investir. Antes você achava que não. Antes eu achava que não. É sempre assim, Altemir? Sempre assim. É sempre assim. A Morgana está falando muito bem. Eu faço assim do previsto e do realizado. Então você escreve já os próximos meses para você ter uma previsão do que você vai gastar. Porque a pior coisa é a seguinte, janeiro é o pior mês para o brasileiro. Vence os impostos, escola, vence tudo. Então, se provisionou durante o ano, já sabe que, olha, é tanto para a escola, vestuário, educação dos filhos, livro, IPTU, já lança todas essas despesas. Aí não é uma surpresa, porque você já está provisionando. Não quer dizer que você já está gastando aquele mês. Então você já provisionou, aquele dinheiro você já destina para uma poupança, para um investimento, porque você vai usar, né, final do ano, para umas férias, alguma coisa. E as pessoas não têm esse hábito. Primeiro, a gente viu ali na televisão, né? Você faz todo mês? Não, fazer todo mês também não. Então não é bem assim, você tem que fazer todo mês, porque olha, não requer mais de 1 hora. No começo pode... Esse daqui, que é igual a Morgana fez, que é o anual? Exato. Não requer. No começo é só aquele choque, né? Como a Morgana falou, você tem um choque porque agora eu tenho que fazer, então parece algo difícil. Tem mais um agravante, né? Para homem é fácil, porque homem adora planilha Excel, homem adora software, né? Algumas mulheres não gostam. Peraí, mas eu não gosto de computador? Então pega um caderno e a mesma coisa que você escreve. Tanto faz uma planilha como num caderno. Basta escrever. Depois que você escreveu, aí você toma consciência dos gastos, que é isso que é bacana. Peraí, eu estou gastando muito isso no mercado. Então é o seguinte, o teu dinheiro, ele tem que chegar até o limite do teu salário líquido. E tem que sobrar dinheiro para investimento, para aposentadoria, para as despesas ocultas que podem vir a acontecer no orçamento, né? Então, quando a pessoa... Despesas ocultas seriam imprevistos, é imprevistos, isso? né? Bateu o carro, tem que pagar franquia. Recebe um convite de casamento, vai gastar com presente, com roupa. Então, inclusive, eu estou vendo aqui, eu estou olhando aqui a tua planilha, está aqui presente, ela está já planejado. Porque o homem não gasta com essas despesas, quem gasta é a mulher, né? Mas você se privou de muita coisa, Morgana? Não. Porque a gente pensa, eu não vou conseguir fazer nada, nunca vou conseguir ir ao cabeleireiro, nunca vou conseguir comprar uma roupa. Não, eu tenho provisionado academia, eu tenho provisionado salão, eu tenho provisionado despesas com presente, com vestuário, né? E eu acho assim, né? O Altemir falou uma coisa bem certa, né? Em janeiro é o mês crítico dos impostos. Desde que eu comecei a fazer meu planejamento, eu pago todos os meus impostos à vista. Antes não? Antes não. Antes eu tinha que parcelar. Mas o que você faz? Antes você já vai guardando, é isso? Por exemplo, existem valores que vêm durante o ano que são extra o meu salário, né? Que é o 13º, que é às vezes uma participação de lucros, um abono num acordo coletivo. E esses valores... por exemplo, os impostos que tem no mês de janeiro, no mês de fevereiro, eu uso com o valor do 13º, com a verba do 13º. E todos os outros adicionais que vêm durante o ano, eu jogo para investimento. Então, eu não gasto esse valor, eu esqueço que existem esses valores, né? Na verdade, todos os meus gastos, eles têm que estar atrelados ao meu salário. Altemir, alguém pode ouvir, né, e falar assim, mas é porque ganha bem, porque deve ter um salário lá maior.